Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live pré-jornada. Última semana do ano, nós já estamos por aqui. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Beleza. Hoje eu vou conversar com o Dr. Flávio Barros e com a doutora Maíra Soliani. Ambos já estão aqui online. Opa, doutora Maíra, seja bem-vinda. Tudo bom, Henrique? Feliz Natal. Tudo ótimo. Feliz Natal. Natal pra todo mundo, gente. Como é que estão as coisas por aí? Nossa, tá uma loucura aqui. Ritmo de reforma. Eita. Mas tá tudo certo. E vocês? E você, Henrique? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Por aqui tudo show de bola e ansioso para 2022. 2022 é um ano que promete. É isso aí. O nosso nutricionista de 2022, o grande, Henrique Altran. Graças a Deus. Doutor Parabéns, Flávio Barros, viu? seja bem-vindo. Obrigado, Maíra. Boa noite, Henrique. Boa noite, Maíra. Prazer estar com vocês. E aí, Boa Flávio? noite. Tudo na Santa Paz. Direto? Acabei de chegar da clínica. Ô, Ainda roda por aqui. direto do Maranhão, não é isso, Flávio? Direto de São Luís. São Luís do Maranhão, tá certo. Show de bola. Vamos começar se apresentando pro pessoal, né? Começar pelas damas, né, doutor Flávio? Acho que Maíra caiu aí. Maíra Caiu? caiu? Ih, acho que sim. Deu uma congelada. Já ela volta. Já ela volta. Então vamos começar por você mesmo. Está aqui a Se imagem. apresenta aí pra galera. Olha aí, Maíra aí, ó. Pronto, tô de volta. Primeiro as damas. Voltou? Se apresenta, Maíra. Voltei. Gente, eu não sei o que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso comigo. Engraçado, Falou assim. pra mim você tá congelada, Maíra. Não acontece nada aqui. Estranho. Pra mim tá tudo bem. Acho que tá ok Tá pra tudo Maíra. bem? Então deve tá rolando pra todo mundo. Então tá, eu não tô te vendo, Henrique. Que loucura, Não hein? tá me vendo? É melhor Então Flávio deve ser. falar. Eu vou esperar o Instagram me aceitar de volta, porque não tá conseguindo. Que acho que é melhor eu sair e voltar enquanto vocês conversam. Isso. Sai e volta de novo. Eu te chamo aqui. Beleza. Boa noite, pessoal. Então vou começar aqui a apresentação como o Henrique pediu. Sou médico clínico, nefrologista, atuo nessa área há praticamente 10 anos e ao longo desse período fui percebendo que os principais males para os rins são a pressão alta, diabetes, obesidade e a cada 10 pessoas que precisam de diálise ou transplante renal estão nessa situação, em uma das 3 possibilidades, e fui cada vez mais cativado a tentar tratar melhor essas doenças crônicas para proteger os rins dos meus doentes. E com isso, cada vez mais fui adicionando esse conhecimento e essa prática para cuidar dos pacientes, de modo que a gente tenha melhores resultados com o mínimo de remédio possível, especialmente focando em estilo de vida. E aí, com isso, a gente consegue preservar melhor os rins daquelas pessoas que ainda não estão em diálise e também melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que estão em diálise ou transplantadas. Basicamente, minha história é essa, Henrique. Legal. Eu acho interessante, sabe, Flávio, porque a gente não dá muito valor aos rins, né? São órgãos que, assim, funcionam, os rins, eles funcionam de forma que a gente nem percebe que eles estão funcionando, né? Porque pulmão ele enche, o estômago você sente ele enchendo quando você come, mas assim, os rins são órgãos assim, bem silenciosos, né? Silencioso, como é a função dele, que muita gente às vezes não dá valor, percebe apenas a formação da urina, ele tem muito mais além disso para entregar para o nosso corpo, ele participa da produção das hemácias, das células vermelhas, ele evita anemia, controla eletrólitos, participa do controle ácido básico do sangue, então é muito mais do que a formação de urina. E tão silencioso quanto esse funcionamento dele, e eu costumo brincar que os rins são ótimos trabalhadores, porque trabalham aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por mês e não cobram hora extra. Mas tão silencioso quanto isso é a doença renal crônica, porque, na verdade, ela é silenciosa até as fases finais, quando a gente percebe em um piscar de olhos o paciente precisa de diálise. Então, não é incomum que no primeiro contato meu com aquela pessoa que me procura, às vezes eu tenho que dizer, você tem que começar a diálise amanhã. Isso é muito triste para mim como nefrologista, e por isso que a gente divulga informação ao máximo para evitar esse tipo de situação na vida das pessoas.
Sempre trabalhando na prevenção, né, Flávio? Eu acho que é a parte mais importante de qualquer área da saúde é trabalhar na prevenção, né? Porque você visitar o nefrologista, já escutar logo de cara, você vai ter que ir para diálise, realmente assim, e o pior é que a gente, escutando você falando isso, a gente sabe que é um histórico, né? A pessoa não vai para diálise de ontem para hoje, ela vai para diálise de 10, 15 anos fazendo a mesma coisa e estragando tudo até chegar nesse ponto, né? O resultado de uma vida e tão triste como é triste para o paciente, é muito triste para mim, com o conhecimento que eu tenho Sim. hoje, com o que eu poderia oferecer para ele, com a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, poder ajudar a retardar esse processo. Então, a gente lamenta esses casos, mas mesmo nesses casos, há muito por que fazer, porque a diálise e o transplante não são o fim da vida, é um meio para que a gente consiga manter a vida com qualidade e aproveitar os bons momentos. Então, mesmo nesse tratamento, a gente precisa de um estilo de vida adequado para que a sobrevida aconteça da melhor forma possível. Entendi. Doutora Maíra, se apresente. Você agora está online e eu estou vendo você. Funcionando. Quero, inclusive, agradecer o convite da live e é um prazer estar aqui justamente com o Flávio do meu lado, porque eu tenho o prazer de ter o Flávio como um nefrologista de confiança, que eu recomendo. E nós, como médicos, não tem nada mais gratificante, né? Médicos e nutricionistas como você, Henrique, não tem nada mais gratificante para a gente do que poder prevenir a doença renal crônica e qualquer outra dessas manifestações da síndrome metabólica, né, que andam de mãos dadas. Então, nada melhor para a gente do que pegar o paciente numa fase precoce, que é totalmente reversível, e poder ajudar do comecinho, né, de prescrever a maior alegria de um médico. E a gente aprendeu que isso é possível depois que a gente resolveu sair da caixinha e aprender o poder da alimentação. Então, no meu caso não foi diferente, eu sou anestesista e comecei a estudar alimentação por motivos pessoais e cheguei aqui fora da caixinha, né? Não foi aprendendo em nenhum curso da faculdade. Mas hoje em dia eu aplico jejum intermitente e assim como a dieta baixa em carboidrato, né? Para tratar essa síndrome metabólica, essas principais afecções aí que acometem a vida moderna por conta dos nossos hábitos, né? Então, nada melhor do que tratar os pacientes com hábitos, mudança de hábitos, porque foram os hábitos que nos trouxeram até aqui. Então, é um prazer estar entre vocês dois hoje e eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar da Rebelião, de novo, né? Porque essa jornada aí é transformadora, só assuntos incríveis e muito legal. Estou feliz de estar aqui. Legal. Coincidentemente, Maíra, eu acho, não sei se coincidentemente ou um ato falho, eu estava escutando o seu podcast hoje com o Vitor Azini. Ah, sim. E vocês falaram lá que a clínica do Dr. Jason Fung fechou, né? Ele não está mais atendendo, então. Ele não está atendendo, ele só tem os pacientes dele e... Entendi. Então significa que você é a única brasileira que foi para lá e vai continuar sendo a única, é isso? Provavelmente. Não Cara, sei que se chique, eles não hein? vão mudar alguma coisa e tal, mas o esquema do Fasting Method cresceu e eles estão com outra pegada mesmo, né? Então, eu acho que assim, a clínica onde ele atende lá está bem fechada, restrita e provavelmente não vai abrir de novo. Entendi. Muito chique você, hein? A única brasileira que já teve essa oportunidade. Muito legal, muito legal. Você passou quanto tempo lá, Maíra? Eu passei um mês só e depois desse mês lá, eu continuei em contato com ele nas discussões semanais dos médicos do mundo que já tinham passado com ele também. Então a gente discutia casos de todo mundo ao redor do mundo, né, que trazia as questões clínicas da aplicação do jejum, umas dúvidas comuns que costumam ocorrer durante o uso, né, do jejum para tratar a síndrome metabólica, basicamente. A maioria dos médicos usava para isso mesmo, para a síndrome metabólica. Não eram jejuns muito prolongados, não, porque o Jason Fung é conhecido como aplica jejum muito longo e tal, mas na verdade são os jejuns pequenos e intermediários mesmo. Então, a maioria até dos o quê? casos que 72 horas? Até menos, sabe? O day by day dele mesmo é até 36 horas, 48. Ah, certo. Esse não é o máximo, como que eu posso dizer? É o mais frequente.
E aí tem alguns pacientes que se adaptam e você acaba oferecendo os mais prolongados, mas é igual comigo aqui. Eu não faço muito dos prolongados porque eu acho que, assim, depende da maturidade do paciente. Então, não é algo que de cara eu recomendo para ninguém. E a gente vai sentindo, conforme o paciente se sente confortável e você vê que é um jejuador já responsável, a gente consegue ir estendendo, mas o benefício dos jejuns pequenos é muito bom e a gente, como médico, sempre se preocupa em risco-benefício, né? Então, assim, Claro. o risco para jejuns mais prolongados acaba sendo um pouco maior do que os benefícios se o paciente não tem muita estrutura. Então, acabou que eu herdei, assim, eu me inspirei no que eu aprendi lá com ele e eu acabo fazendo mais ou menos isso aqui também. Eu uso Entendi. Teve uma pergunta interessante aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, sobre hipertensão. Eu acho que a gente pode fazer um cruzamento aí, tanto do jejum quanto da questão renal. A pergunta foi como evitar a hipertensão. Quais são as medidas que a gente pode fazer para evitar a hipertensão? Começa comigo? Pode ser. Vai lá. Basicamente, a gente tem o que a gente chama de hipertensão essencial, que decorre com avançada idade, né, com estilo de vida, e também hipertensões secundárias, que são casos mais raros, em torno de 5% deles, né, estenose de artéria renal, feocromocitoma, dentre outras situações. De modo que, muitas das vezes, a gente tem um conhecimento disseminado para a população de que a hipertensão ela é natural com o passar da idade para a maioria das pessoas e que aos 30, Verdade. 40, 50 anos é normal ser tomado pelo menos um medicamento para pressão alta. Basicamente, a gente sabe que também nesse processo da pressão arterial há um quadro de resistência à insulina associado em boa parte desses casos, né? Que é quando o pâncreas começa a trabalhar mais, produzir maior insulina para dar conta do recado da nossa alimentação mais rica em carboidratos e no meio desse processo a insulina vai lá no rim e aumenta a reabsorção de sal e de água, e esse mecanismo é muito pouco conhecido para muitas pessoas, muitos médicos, de modo que a resistência à insulina, que tanto a gente comenta, que é a raiz da síndrome metabólica, que é quando a pessoa tem o aumento da circunferência abdominal, alterações de colesterol, dentre outras situações mais, pode ser evitado ou melhorado bastante com a mudança de estilo de vida, com a redução de carboidratos, se for o caso. O jejum entra nessa prateleira de opções para que a gente consiga combater essa pressão arterial de modo efetivo. Medicar a pressão arterial é simples, mas não é a situação resolve, né? Não resolve a raiz do problema, aquela raiz podre do problema que é da síndrome metabólica. Então, hoje em dia, a gente consegue, com mudança de estilo de vida, Henrique, às vezes o paciente tem 3, 4 antihipertensivos, a gente consegue reduzir 2, 3, quem usa alguns, 1 ou 2, às vezes consegue suspender. Muitas das vezes, um dos efeitos colaterais da mudança de estilo de vida é até a pressão mais baixa. Muitas das vezes a gente tem que aumentar a oferta de sal para esse paciente por conta da perda excessiva de sal em um espectro low carb, especialmente nas primeiras semanas. Então, pessoal, a mensagem de pressão alta é, primeiro ponto, estilo de vida, sem dúvida alguma, tirar alimentos processados. A gente sabe que a ingestão de sal, que muitas das vezes é vendida como um vilão, sem explicar muito bem como acontece esse processo, quando você se alimenta com comida de verdade, com pouca comida processada, é praticamente impossível você ingerir muito sal, colocar muito sal para dentro. Essa seria a minha próxima pergunta. De modo que, para a grande maioria dos meus pacientes, eu não falo em restrição de sal na comida de verdade. Ele tempere sua comida com sal a gosto. E vamos ver o que acontece. Tire o elefante da sala, das comidas processadas e outras coisas mais. O sal não é o elefante na sala para o rim, gente. Tem coisa muito mais importante do que isso. Mas, basicamente, a pressão alta e o diabetes ficam ali competindo uma com a outra, no primeiro lugar do pódio, e leva uma pessoa a precisar de diálise em todo mundo. Entendi. Maíra, o jejum pode atuar nesse aspecto? Dentro dessa questão da síndrome metabólica e da hipertensão? Sim, com certeza. Como o Flávio já estava falando aqui pra gente, o efeito do excesso de insulina nos rins, ele segura, né? Aonde a água vai, o sódio vai atrás.
Então, a insulina tem esse poder nos rins de reter bastante líquido. Então, naturalmente, como o jejum é um estímulo onde a gente suprime a insulina para os níveis mínimos, né, ideais para a sobrevivência, a gente cronicamente repetindo essa prática, prolongando o período no estado em jejum, a gente permite que o corpo também vá se acostumando com valores mais baixos de pressão e dessa forma ele pode ser terapêutico, inclusive para o tratamento da hipertensão. Mas eu acho sempre importante frisar aqui que depende também do tempo de exposição que você teve a essa hipertensão arterial. Então, se você tem hipertensão arterial há muitos anos, essa pressão contínua nas suas artérias, arteríolas, ela vai gerando uma alteração que pode não ter um efeito terapêutico imediato e frustrar muitas pessoas que falam, nossa, eu sou hipertenso, comecei a praticar o jejum e a minha pressão não baixou. Então, isso depende muito de cada indivíduo, de quanto tempo ele foi exposto a esses níveis elevados de pressão, se era bem controlada, se eram vários medicamentos. Então, apesar do jejum ter esse impacto, a gente não consegue prever o quanto ele terá e o quão abrupta será essa resposta. Alguns pacientes que têm pressão alta há pouco tempo ou moderada, leve, nos primeiros meses de tratamento a gente já consegue prescrever. Mas outros, a gente não tem essa melhora nos valores de pressão arterial, mas a gente tem o restante melhorando bastante, né? Porque a gente melhorando a raiz do problema, os sintomas associados vão melhorando também. Então é importante, a gente está falando aqui para todo mundo em geral, mas é importante saber da preciosidade, da individualidade de cada um. A gente precisa conhecer a história de cada um para poder saber o que esperar e não se frustrar ao longo do caminho. Entendi. E aí tem uma outra pergunta que veio aqui também logo em seguida, que é o que eu devo fazer para cuidar dos meus rins? E aí eu acho que também a gente pode fazer um paralelo, porque eu acho que já que síndrome metabólica, diabetes e hipertensão são as principais causas de hemodiálise, de doença renal, a gente, evitando isso, a gente naturalmente teria a possibilidade de prevenir problemas renais, a não ser problemas muito específicos, né, Flávio? Isso, a gente tem ali nas doenças renais cerca de 30%, 25% das doenças que levam uma pessoa a precisar de diálise são por doença renal policística, doenças autoimunes, situações hereditárias, glomerulopatias, são doenças específicas dos rins. A maior parte, como a gente vem dizendo, são hipertensos, diabéticos e obesos, que giram ali em torno de 65% das pessoas que sentam em uma poltrona de diálise. Então, em um salão de hemodiálise, eu vejo a grande maioria tem algum grau de síndrome metabólica, obesidade e suas facetas, que é a pressão alta, diabetes, a gota, os acidentes vasculares cerebrais, os infartos, as amputações pelo diabetes, a cegueira, um déficit visual importante, e o rim entra nesse pacote como uma das facetas da síndrome metabólica. Então, na verdade, é porque a medicina moderna ela tem essa facilidade de denominar doenças como pressão alta, como diabetes, como a gota, esteatose hepática. Mas quando a gente analisa a raiz, basicamente a raiz é a mesma, da resistência à insulina. Então, ao invés da gente medicar cada galho podre desse com um medicamento diferente, que a gente tem algum resultado, mas não é o melhor possível para aquela pessoa, quando a gente trata isso pela raiz, a gente tem um benefício muito maior. Então, basicamente, como cuidar dos seus rins? Uma vida saudável, você vai cuidar do rim, vai cuidar do coração, vai cuidar de todo o organismo. O rim não é uma pedra preciosa que é diferente nesse sentido, ok? Claro que a gente tem... Todos seguem o mesmo padrão, né? Os órgãos seguem o mesmo padrão. Mesmo padrão. Mas o rim a gente tem que ter alguns cuidados especiais para aquelas pessoas que têm pedra nos rins, os famosos cálculos renais, para ingerir bastante água, que nesse caso é terapêutico, tá? Ter cuidado com o uso exagerado de anti-inflamatórios, usar anti-inflamatórios semanalmente por uso crônico leva a doença renal crônica. Eu tenho um paciente que foi para diálise por usar anti-inflamatório por anos a fio, por uma dor lombar que nunca foi resolvida, nunca tratou a raiz do problema e ficou apenas no paliativo, entende? E uso exagerado de outras medicações, como os prazóis da vida, que podem estar associados a algum grau de doença renal, e antibióticos em excesso, uma polifarmácia, digamos assim, sem orientação médica e sem um acompanhamento adequado. Interessante. Doutora Maíra, teve uma pessoa que perguntou aqui qual é o profissional que a gente deve procurar para saber sobre jejum. Esse pessoal faz umas perguntas difíceis, né?
Então, além de mim, a gente já tem, graças a Deus, né? A gente já tem uma grande, assim, inclusive na rebelião, né? A gente tem vários médicos que usam o jejum como estratégia, ou pelo menos não contraindicam, né? Que isso já é um grande ganho. Eu tenho, por curiosidade, assim, eu tenho recebido várias indicações de médicos de outras especialidades que não sabem medicar, eles não sabem prescrever o jejum, mas sabem que é benefício. Então, eu tenho recebido de otorrino, vários pacientes com algumas queixas que, inclusive, aumentaram bastante na pandemia, de tínitos e tal, que tem bastante a ver com resistência insulínica, né? Então, assim, eu tenho, curiosamente, recebido indicação de outras especialidades que a gente não acha que é possível, mas estão recomendando. Eu aplico, né, o jejum intermitente, eu estudo bastante vários tipos de estratégia, então eu sou uma das pessoas que você pode procurar para essa pessoa que perguntou. Mas cada dia mais a gente tem endocrinologistas, ó, o Marcelo Cardoso, que acabou de entrar, médicos que usam o jejum mesmo na prática clínica para ser mais uma ferramenta para combater esse grande elefante na sala, né? Porque quando a gente consegue controlar a insulina, lembrando que a insulina, falta dela, a gente tem o diabetes tipo 1, então a insulina é essencial para a nossa vida, só que a insulina em excesso, ela causa efeitos nas nossas células, desde a ponta do nosso cabelo até a unha do nosso dedão do pé. Todas as células reagem à insulina, e insulina em excesso não é bom para ninguém, para nenhuma célula, nenhuma organela do nosso corpo. Então, naturalmente, quando a gente melhora o nosso estilo de vida, a gente diminui e controla esse excesso de insulina. E aí a gente tem esses benefícios, inclusive, na progressão da doença renal, né? Que é o que a gente estava falando agora. Então, a gente tem sim como prevenir. Tem vários pacientes que eu tenho que, assim, a gente tem pacientes que tratam com cardiologistas, com outros especialistas. Os especialistas se preocupam com a saúde do rim do paciente. Eu falo, olha, fica tranquilo, porque o que a gente está fazendo aqui, a gente está cuidando do seu rim, a gente está prevenindo. Né? Insulina é um hormônio de crescimento e a proliferação dos pequenos vasos, a gente mais se preocupa com os olhos e com os rins. Então, sim, são dois órgãos que a gente se preocupa muito com hiperinsulinemia, e às vezes a pessoa nem tem diabetes e já está com uma progressão, né? Um início de lesão renal, e a gente tem que tomar cuidado desde o começo mesmo. Os nutricionistas deveriam ser as pessoas também a serem procuradas, né? Quando a pessoa está querendo fazer jejum. Infelizmente, na faculdade a gente não vê nada sobre isso. Na realidade, na faculdade a gente aprende exclusivamente a trabalhar com excesso de comida, né? A gente aprende a contraindicar pular lanche, pular refeição. É algo assim, é muito surreal o que você aprende na faculdade, o que você é exposto na faculdade, quando literalmente você ignora práticas como a do jejum, que são práticas milenares, né? Que são utilizadas como forma de detox, purificação, disciplina e por aí vai, há milhares de anos, e a gente simplesmente deixa isso passar como se isso aí fosse coisa do passado, né? Como se fosse coisa que o corpo não tivesse acostumado, ou qualquer coisa do tipo. E a gente acaba estudando como passar, como empurrar 6 refeições, né, no paciente. 6 refeições com aveia, barrinha de cereal e pão com margarina. Se a gente lembrar do princípio do não lesar, né, em primeiro lugar, as dietas não são iguais para todo mundo. Como a maior parte do mundo está sofrendo desse acúmulo de gordura na região abdominal por excesso de comida e excesso de carboidrato refinado, a maioria das pessoas não está recebendo um bom conselho quando ouve um nutricionista contraindicando pular a refeição, né? Então, isso é muito sério. Eu recebo uma enxurrada de pacientes que falam, ai, doutora, eu ganhei a consulta com o nutricionista e ele me deu esse cardápio e é o contrário do que você me falou, e agora? Eu falo, olha, então vamos lá, tudo de novo, vamos explicar o que está acontecendo. A maioria dos nutricionistas não é como você e como a Michelle, que está participando aqui agora, falando, né? A Michelle está aqui também. Atualizada com o que faz bem e o que é um péssimo conselho. E a gente sempre precisa desconfiar e olhar para o passado, né, Henrique? Então, é milenar mesmo. Exato.
Exatamente. Uma pergunta que foi feita aqui foi sobre insulina, sobre valores de insulina. Na opinião de vocês, quais são os... A gente sabe que os exames hoje, eles têm... tem alguns exames que são... Valores máximos são determinados pelas sociedades, como, por exemplo, o caso do colesterol, que o valor é determinado pelas associações de cardiologia e tudo mais. Mas tem outros valores que são determinados pelas curvas de prevalência, né? E é onde, por exemplo, no caso da insulina, a gente tem valores mínimos de 2 e máximos de 24. Quer dizer, um intervalo assim gigantesco que a gente eu já fica... ia falar. A primeira né? coisa, para quem está assim? com dúvida de insulina, a primeira coisa que eu te falo para você que perguntou isso, não olhe o valor de referência do laboratório. Aí pronto, você já está bem assim. Você não olhou o valor de referência, agora a gente pode conversar. Não exatamente, existe consenso. porque Então, não existe é o que o Henrique consenso. falou. É importante saber isso, porque eu também recebo várias dúvidas do tipo, e o médico tal falou que era isso, o médico Y falou que era Z. E agora? Quem que está errado? Gente, como não tem consenso, a gente tem um mais ou menos. Esse mais ou menos depende do contexto. Então, algo que ajuda a saber é assim, o que é o ótimo? O ótimo é uma insulina perto de 5. O que é Perfeito. ruim? Uma insulina perto de 10. Mas o melhor mesmo é comparar é usar junto a glicose, colhida na mesma hora. Por quê? Porque o que mais importa é quanto de insulina você está precisando para ter uma glicose naquele resultado. Isso daí seria o cálculo do Roma de um jeito interpretado de um jeito simples, tá? Então, assim, por exemplo, você pega um paciente com 101 de glicose. Esses pacientes são os que mais me preocupam, porque eles passam pelos cardiologistas batido, né? O cardiologista só fala assim, come menos, se exercita mais, volta aqui daqui um mês, daqui 3 meses, depois a gente vê o que faz. E essas pessoas já estão com uma glicose de 101, com uma insulina de 10. Então, assim, não está bom, porque você está precisando do dobro de insulina comparado ao ótimo para ter um resultado de glicose que já não está bom. Já não está bom, Então, assim, eu acho muito importante lembrar que insulina, um valor isolado, sem olhar o contexto, não serve para nada, tá? Então, se você está preocupado com o seu valor de insulina, olhe cintura sobre altura, tá? Isso é muito importante. Se tiver maior que meio e a sua insulina estiver mais perto do 10 e mais longe do 5, já é para tomar cuidado, tá? Então, assim, eu acho que essa orientação básica aí é importante. Um Roma, depois é só dar um Google, né? Insulina vezes glicose de 405, mas um Roma perto de 1 é o ideal. Um Roma acima de 2, perto de 3, maior que 4, vai piorando. Então, acho que esse é um bom parâmetro bem, assim, para leigos, para a gente entender. Perfeito. O índice Roma que você está se referindo, Maíra, é o Roma IR, né? Que é o índice que a gente verifica a resistência à insulina, né? Então, nesse caso, você falou, por exemplo, uma pessoa que está com 101 de glicose, né? E com insulina de 10, ela já está produzindo o dobro da insulina para manter a glicose nessa faixa que já não está uma faixa tão boa, né? E os médicos tradicionais, vamos chamar assim, eles olham para isso aí e dizem que a pessoa está o quê? Está pré-diabética, vamos dizer assim, né? Só que esse nome pré-diabético, na prática, ele não existe, né? Porque o que é que acontece nesse caso aí? Nesse caso aí, a gente, se nesse momento a gente já inicia algum processo de mudança de estilo de vida, a gente tem como evitar um desastre que vai acontecer invariavelmente em 5 a 10 anos, né? Porque essa pessoa, qual é a tendência? A tendência é essa insulina crescer cada vez mais até a estafa do pâncreas e a glicemia está crescendo até superando os limites aí de 126, que é considerado o limite para a questão do diabetes. Sim, a palavra pré-diabetes ainda tem outro problema, né? Que é o problema mental. Porque se eu digo que a pessoa está com pré-diabetes, não, eu estou com pré-diabetes, não estou diabético ainda, então está tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. E, bom, era isso que eu ia falar, porque além de tudo, se você olha a sua insulina, e não está no valor de referência do laboratório, então está normal. Mas a minha glicada está 5,4, eu não tenho que me preocupar. Tem, porque é a mesma doença. Se você puder reverter ela logo no começo, é o pré-diabetes, é muito mais rápido e mais fácil do que esperar você ter algum grau de inatividade do seu pâncreas, né, de lesão do seu pâncreas por progressão da doença. Mesma coisa o rim, né, Flávio?
Você vai ver uma microalbuminúria lá alterada, você vai esperar o quê, meu filho? Você vai esperar macroalbuminúria? Né? Vamos atuar o mais cedo possível. Então, é importante entender que resistência insulínica é um espectro e vai piorando conforme o tempo passa. E se você tem um Roma alterado com a glicada normal, o diabetes está te rondando aí perto de 10 anos. A gente tem estudo da década de 80 mostrando isso, com um trabalhador japonês lá. Então, assim, é importante saber que é super reversível. Tem o que fazer. E você tem que ir para a direção certa do que você está fazendo. Então, essa história de ficar olhando valores isolados de exame laboratorial é péssima, porque você não enxerga a pessoa como um todo. Então, assim, como que está a cintura dessa pessoa? Tem bastante gordura na região abdominal? Ela tem histórico familiar com pais, irmãos diabéticos, doença cardíaca, hipertensão arterial, gota, hiperuricemia? Qual que é esse contexto metabólico? Então, assim, aí, às vezes, você não precisa nem do exame. Às vezes, até o exame atrapalha, porque você olhou lá, estava no valor de referência, você fica tranquilo e continua tendo a sua péssima vida, comendo mal. Então, é importante entender que valores de referência, não foquem nele. Tomem cuidado com o resto. O contexto é muito importante mesmo, quando a gente fala de exame laboratorial. Precisa interpretar direito. É um quebra-cabeça com várias peças. E não uma resposta ao santo grau do melhor exame que você vai pedir. Exato. Fizeram uma pergunta interessante, Flávio, acho que você pode ajudar nessa. A cetogênica prejudica o rim? Acho que isso aí já tem um pouco a ver com a sua palestra lá na Rebelião, né? Não vai estragar, hein, Flávio? Não dá spoiler, não dá spoiler. Não há essa questão de prejudicar o rim. Inclusive, há estudos experimentais para doença renal policística, onde a cetogênica pode ser podemos ter um possível benefício com cetogênica na redução da velocidade de progressão da doença renal policística, que é quando os rins são tomados por vários cistos e com isso há uma perda progressiva da função. Há uma situação experimental ainda, mas pode haver esse benefício. Se eu tivesse doença renal policística hoje, eu faria cetogênica com certeza. E alguns pacientes me questionam a respeito disso. Cetogênica nada mais é do que uma low carb mais restrita em carboidratos, e a depender da situação do paciente, uma cetogênica pode cair muito bem, especialmente em situações mais avançadas de doença renal crônica, quando a gente tem que, às vezes, restringir um pouquinho a quantidade de proteína e aumentar a quantidade de gorduras. A gente brinca com os macronutrientes, as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Então, vai depender do grau de intolerância a carboidrato desse paciente, do grau de intolerância à proteína pela questão da função renal, e a gente vai brincando com esses macronutrientes em conversa, em acompanhamento com o nutricionista. Achei bastante interessante a ideia da Maíra, da explicação dela sobre a glicose, sobre a insulina. Eu costumo dizer para meus pacientes que a glicose, de forma isolada, não nos diz muita coisa a respeito da saúde metabólica. A gente vê o quebra-cabeça, a gente vê o exame físico, a gente vê a circunferência abdominal e a gente vê também a dosagem de insulina produzida pelo pâncreas. É muito diferente a gente ter um paciente com glicemia de 98, com o pâncreas trabalhando a 60 por hora, acatando todas as leis de trânsito e passando no sinal verde a 60 por hora, do que um pâncreas a 200 por hora, furando todos os sinais e com a língua de fora. Eu costumo brincar com essa forma de explicar, para que eles entendam. Você tem uma glicemia normal, mas à custa de um pâncreas muito sobrecarregado, e com o passar do tempo ele vai perdendo a função. E você vai abrir o diabetes franco, geralmente quando você tem ali 30% já de função reduzida do pâncreas, né? Quando você abre, o diabetes apareceu, já era alguma parte do pâncreas, você não consegue recuperar tudo aquilo que você tinha de função previamente. Quando a Maíra falou da microalbuminúria, o que é isso, pessoal? O rim, ele tem uma capacidade de filtração e de reabsorção de diversas coisas no nosso organismo, digamos assim. E não é normal que a gente perca proteína na urina de forma importante. Se a gente perde uma quantidade mínima, muito pequena. Microalbuminúria nada mais é do que o começo dessa lesão do rim, onde a gente começa a perder proteína pelo xixi, que por vezes pode dar uma urina espumosa. E nessa fase inicial, a mudança de estilo de vida e alguns medicamentos que a gente pode utilizar de acordo com cada paciente tem um resultado formidável, um resultado excelente. A gente consegue estacionar a doença em boa parte das vezes nessa situação. Ao contrário do que, quando a gente pega uma situação mais avançada de diabetes, que pode levar uma proteinúria importante, perder 3, 5, 10 gramas de proteína, é uma situação que a gente já chegou tarde, a gente não consegue ter um benefício tão grande como a gente poderia ter no início desse processo. Mas beleza. Você mais otimista ainda, completando o que o Flávio estava falando,
a gente pode não reverter essa doença instalada no diabetes avançado, mas a gente consegue parar a progressão, né? E isso já é maravilhoso também. Então, o poder do estilo de vida, ele consegue existir em todas as fases, tanto as pré-lesão, né, quanto as iniciais, quanto as avançadas. Então, parar Exato. a progressão também é excelente, né? Sem dúvida. Exatamente. Tem que ser super honesto Exatamente. com os pacientes, mas, nossa, alinhar expectativas, falar, poxa, você tem uma doença renal avançada, mas e se a gente não deixar progredir no mesmo ritmo que estava progredindo nos últimos anos? Né? E isso a gente consegue ver, poxa vida, eu tenho até pacientes como o Dr. Flávio, que é Sim. essencial ter um nefrologista com a gente, e a gente vê isso, e é uma alegria, né? A gente pelo menos diminuir a velocidade de progressão. E Sem mesmo dúvida, aqueles, sem mesmo dúvida. aqueles em diálise, Maíra, muitas pessoas têm uma visão de tristeza com a diálise, que a diálise não vai conseguir levar aquele paciente, aquela pessoa a viver por muito mais tempo, mas na verdade o que é que eu explico? Não é diálise, gente. A diálise hoje está muito moderna, a gente consegue entregar muita qualidade, a gente consegue eliminar as toxinas de uma forma adequada, seja na diálise peritoneal, seja na hemodiálise ou na hemodiafiltração, que é um tratamento mais moderno nessa linha, mas muitas das vezes é o diabetes, que ainda segue descontrolado, gerando lesão, aumentando o risco cardiovascular, é a pressão alta que o paciente não consegue controlar. Então, quando o paciente consegue otimizar esse tipo de situação com o médico, com o nutricionista, com acompanhamento multidisciplinar, os resultados tendem a ser muito melhores e, especialmente, a qualidade de vida daquele paciente durante o tratamento. E é interessante, né, que perguntaram sobre essa questão da dieta cetogênica e dos rins, e logo em seguida comentaram da questão de excesso de proteína e de gordura para lesionar o fígado, né? E o que eu acho mais interessante é o nível de lavagem cerebral que foi feito na gente desde a década de 50 com a questão da gordura saturada, aquela coisa toda, que a gente não pergunta se um pacote de biscoito recheado vai lesionar o fígado ou vai lesionar os rins, né? A gente pergunta do excesso de gordura, da carne vermelha. É uma inversão de valores que a gente tem hoje que é incrível. Quer dizer, a gente trocou a comida de verdade pelo ultraprocessado e a comida de verdade passou aquilo que nós devemos questionar. Eu questiono quantos ovos eu posso comer por dia, eu questiono se essa quantidade de carne não vai me dar problema, mas eu não questiono o refrigerante que eu tomo, quer seja dietético ou não, eu não questiono o biscoito recheado, né? Eu não questiono o miojo, os churros e por aí vai. Eu acho muito interessante essa inversão de valores, e para a pessoa que comentou, eu acho muito, muito importante deixar claro que o que causa lesão hepática hoje, pela alimentação e pela quantidade de coisas que a gente está vendo hoje, é principalmente o excesso de carboidrato refinado, especialmente a frutose. Inclusive, a palestra da doutora Maíra vai falar um pouquinho sobre essa questão de estetose hepática, né, Maíra? Vou falar, ó, vou virar agora super rabugenta, vou desabafar com vocês. Meu último Desabafa. atendimento do ano, terminei mal-humorada mesmo, porque foi um paciente meu que voltou, ele tem esteatose hepática moderada, e ele voltou com uma indicação de nutricionista que o cardiologista mandou, etc. Enfim. Aí ele me mostrou o cardápio, falou, olha, a nutricionista falou que jejum faz mal para o fígado, e aí ela me prescreveu uma dieta X. Eu falei, não, então agora eu faço questão de olhar essa dieta. Daí eu abri lá, e quando eu tô rabugenta, eu sou rabugenta. Daí eu abri, eu fui lendo item por item do que o nutricionista recomendou. Aí eu falei assim, olha, esse nutricionista precisa estudar. Porque para um paciente... Não, e agora assim, eu perdi minha paciência também, sabe? Porque a gente fica... Chega um determinado ponto que cansei, não tem... meu, vai estudar, sabe? Aí eu peguei e li item por item. Eu falei, ó, esse nutricionista precisa estudar por quê? Porque o que ele te recomendou aqui, você tem esteatose hepática. Então, quais são as duas coisas que você tem que evitar a qualquer modo? Frutose, álcool e excesso de carboidrato que vira gordura no seu fígado. E aí eu fui falando, ó, ele te indicou bolachinha de arroz, ele te indicou aveia, ele te indicou não sei o quê. Aí eu comecei a falar item por item. Eu falei, você entendeu? Então, assim, ele está te causando mal. Esse conselho que ele te deu é ruim para você. Porque ele não está falando para uma multidão. Ele te atendeu individualmente e ele, como nutricionista, tem obrigação de estar atualizado. Esteatose hepática não alcoólica, ou seja, você tem gordura no fígado de tanto comer açúcar.
seja na forma de açúcar mesmo, sacarose, frutose, coisas doces, ou seja na forma de amido em excesso. Então, é a aveia, é o pãozinho multigrãos, é o arroz integral, é a batata doce. Não importa o que, você está comendo a ponto de ter uma toxicidade no seu fígado e piorar a sua doença. Então, o que ele te recomendou aqui faz mal para a sua saúde. É um péssimo conselho de saúde. E como você não é etilista, você está com um péssimo nutricionista ao seu lado. Falei desse jeito, terminei o meu ano de mau humor. Então, eu estou muito feliz que eu vou dar aula sobre esteatose hepática, porque isso também é o que você falou, uma lavagem cerebral tamanha que ninguém tem medo de ficar comendo aveia com mel de manhã e aí pergunta quantos ovos pode comer. Exato. Então, isso faz mal. E os nutricionistas têm obrigação de estudar. Tá aí o Henrique tomando essa iniciativa maravilhosa. Para quem está assistindo a gente e ainda não se inscreveu, obrigo vocês a se inscreverem no Repelião, na jornada que está chegando, porque realmente é um assunto que a gente precisa falar. Aí o Marcelo está me desejando feliz 2022 sem mau humor. Então é isso. Infelizmente, a gente escuta muito esse tipo de coisa, sabe, Maíra? É tipo assim, é como se o nutricionista ele não fizesse ideia de como é que funciona o metabolismo da pessoa. Tá entendendo? Porque assim, parece a visão de um mecânico. Tá? O mecânico que olha lá para o motor do carro e vê que está vazando óleo. Logo, ele tem que procurar onde é o vazamento, porque o problema é de óleo. Aí ele olha nos fígados que tem gordura. Então, eu tenho que tirar a gordura da alimentação. Gente, o nosso corpo não funciona desse jeito. Onde é que vocês estudaram fisiologia, pelo amor de Deus? Exatamente. É impressionante. É impressionante. É surreal. Às vezes eu tenho esse tipo de coisa, eu também perco a paciência. Não fico... Não, teve uma vez que tinha um cara discutindo, não sei o que, eu disse, cara, pelo amor de Deus, faz o seguinte, bota o teu nutricionista aqui na minha frente, defendendo o que ele está dizendo, me mostrando onde é que comendo biscoito de arroz, aveia e mel vai diminuir a esteatose hepática. Faz só isso. Não, e assim, eu entendo que existem vários tipos de dieta, a pessoa pode se adaptar. Claro. Mas a gente, como profissional, a gente tem obrigação de mostrar para o paciente que não é uma questão só de inspiração. Tudo bem, você gosta, todo mundo gosta, né? Carboidrato é uma delícia, eu adoro, eu sou super carbenta. Se puder, eu comeria várias vezes. Eu adoro carboidrato também, acho gostoso. Adoro álcool também, mas, gente, não é porque você gosta que você pode consumir sem parar. Irrestritamente, né? Assim, a gente, como profissional, a gente precisa tomar uma decisão de falar assim, olha, eu entendo que você goste, mas eu tenho obrigação de ser honesta com você, que a condição atual do seu metabolismo não te permite abusar desse tipo de alimento. E, assim, eu acho que é muito importante separar para o paciente ter a capacidade de julgar como um adulto, sabe? Falar assim, olha, eu gosto desse alimento, ele não é essencial para mim. E parece que eu estou abusando dele a ponto de me causar danos em um órgão específico, que, por sinal, é bastante importante, que é o fígado. Então, assim, é muito importante você separar o que você gosta do que você precisa fazer. E daí, às vezes que você decide fazer o que você gosta, você precisa ter 100% de certeza que você fez isso porque você queria como um adulto e decidiu. E não porque um profissional te explicou mal, te deu uma orientação péssima, não baseada em evidência, porque ele parou na década de 70, porque na faculdade não ensinaram nada de novo. A vida é assim, cara, você não aprende quase nada na faculdade. Na verdade, você aprende o que não fazer, né? E aí depois o resto que é bom fazer, você se atualiza sozinho. Então, tá mais do que na hora da gente acordar para a vida, né? E teve uma pessoa que colocou aqui assim, eu não vou porque a Nutri queria que eu comesse de 3 em 3 horas para não ter picos de glicemia. Hoje a gente tem tantos recursos tecnológicos, né? Que a gente não precisa ser muito expert no assunto, a gente só precisa ter um pouco de noção de recomendar para a pessoa. A pessoa que chega para mim dizendo que tem que comer de 3 em 3 horas para evitar pico de glicemia, eu digo, cara, faz o seguinte, vai na farmácia, compra um Libre, para quem não sabe, é aquele sensor, é o monitor contínuo de glicose, que aqui no Brasil qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode usar, não precisa nem de prescrição médica. Né? Lá nos Estados Unidos precisa de prescrição médica, é um saco para conseguir usar.
Aqui é super tranquilo, eu estou com um agora, eu coloquei hoje. Então, você coloca esse trocinho no braço e você vai vai monitorar a sua glicemia. Então, se o nutricionista disse que tem que comer de 3 em 3 horas, tem que lanchar lá a barrinha de cereal, você come a barrinha de cereal, mede a sua glicemia e mostra para ele. É imediato. Cara, o que você está fazendo é imediato, tá errado o que você está fazendo. Hoje eu coloquei mais para monitorar, para ver se eu estou conseguindo deixar ele estável, eu não quero fazer experiência. Mas a primeira vez que eu coloquei, eu fiz experiência com aveia. A aveia levou minha glicemia para 150, quase 160, e eu sou um cara sensível à insulina. Imagina um pobre coitado de um diabético que já está lutando para manter a glicemia sob controle e recebe uma orientação do nutricionista desse para usar, para fazer mingau de aveia antes de dormir. É claro que o cara vai ter um pico glicêmico e uma hipoglicemia no meio da noite. É óbvio que isso vai acontecer. Mas falta muito desse feeling de entender a fisiologia real da pessoa. Porque as pessoas seguiam pela opinião do professor da faculdade, mas não se atém ao que já tem escrito. Isso não é você pegar um livro, um artigo científico assim, que está em inglês, não. É livro básico de fisiologia. Não acredite em mim, não acredite no seu médico, não acredite em ninguém. Pega lá, come, pica o seu dedinho, meia hora depois, 1 hora depois. Você vai levar um susto. Pronto. É mais barato picar o dedinho do que usar o Libre. Só que o Libre é uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho que todo mundo deveria passar 1 mês com a experiência do Libre. Pelo menos para ver o impacto imediato de todas as decisões que a gente toma o dia todo. E a gente banaliza muito a alimentação, só que se a gente for pensar, se você que está assistindo aqui ainda é do tipo que come 6 vezes por dia, pensa que durante uma semana você toma pelo menos 42 decisões sobre o que você vai comer e o que você não vai comer. Que hoje em dia o que não vai comer é o mais difícil, né? Porque todo mundo oferece o tempo inteiro. Então, assim, 1 mês com Libre, você tem tanto conhecimento sobre você mesmo, você não precisa acreditar em ninguém. Você vai lá, olha, observa, repete o experimento, até que uma hora você vai perceber exatamente o que é legal e o que não é para você. Eu fiz com pão de queijo, eu sou filha de mineiro, meu pai faz um pão de queijo maravilhoso. Eu experimentei, quando eu estava com o Libre no centro cirúrgico, um pão de queijo, gente, eu não acreditava. Foi até a lua e voltou. Foi um motivo de tristeza. Foi até a lua e voltou. Fiquei chocada. Então, assim, é bom a gente fazer como uma experiência. E se você tem condições, fazer o Libre, eu acho que assim, a melhor ferramenta de autoconhecimento, eu prescrevo para pacientes que têm só esteatose hepática, que não é só, né? Pré-diabetes, SOP. Serve para tudo, gente, porque se você precisa enxergar os seus hábitos, nada melhor do que colocar o Libre e ver as suas incursões de glicose, né? Sim. E vale a pena para o pessoal entender que o Libre, ele vai, esse monitor contínuo de glicose, ele vai te mostrar os picos glicêmicos que você tem, ele vai te mostrar quais são os alimentos que você deve evitar, mas isso não significa, e aí é onde entra o profissional, né, a Maíra, o Dr. Flávio, eu, ou qualquer outro profissional da Rebelião que vai te ajudar, para que ele possa adequar isso para você, porque de repente você pode... a doutora Maíra comeu lá o pão de queijo e não foi uma boa para ela, né? Ela viu que o índice glicêmico, mas não, uma pessoa magra, uma pessoa que é sensível à insulina, se ela quiser comer uma vez por semana o pão de queijo, isso não vai ser um problema. Sim. Mas aí já para uma pessoa diabética, né, ou pré-diabética, talvez não seja a melhor estratégia. Então, é essa individualização que o profissional vai fazer na dieta de acordo com o que ele vai estar vendo dos dados, né? E isso é muito poderoso mesmo. Com certeza. Gente, a gente já está chegando aqui em 50 minutos. Vamos falar um pouquinho da nossa palestra na jornada? Né? Deixa eu falar um pouquinho da jornada em si. A jornada, ela foi um evento que aconteceu a primeira vez no ano passado, né? Em julho do ano passado. Foi uma ideia que eu tive de trazer para o Brasil esses congressos maravilhosos de eventos low carb. A Maíra já teve a oportunidade de participar de alguns fora do país, né, Maíra? E como a pandemia não estava permitindo que a gente se encontrasse, a gente manteve aí um formato online, né? E aí foi um sucesso a primeira, a gente está realizando a segunda agora, que vai acontecer dos dias 24 a 28 de janeiro de 2022, né? Vão ser 15 palestras com palestrantes do gabarito que vocês estão vendo aí, doutor Flávio, doutora Maíra, vai ter palestrante da Europa, vai ter palestrante dos Estados Unidos, vai ter palestrante do Canadá, vai ser show de bola.
E a gente vai ter, são 3 palestras por dia que vão acontecer das 19 às 22 horas, de segunda a sexta, né? O site para aquisição do ingresso já está aí, para vocês darem uma olhada, está fixado aí no comentário, tá? E a gente está com um pacote inicial, né? O primeiro lote, que custa R$ 99,00, tá? E se você quiser adquirir a jornada número 1, que também tem palestra da doutora Maíra, você pode adquirir o combo por R$ 149,00. E é legal porque a palestra da doutora Maíra vai falar sobre esteatose. Na primeira palestra, na primeira jornada, a gente teve uma palestra fantástica da Gabriela Furlim sobre esteatose, e agora a doutora Maíra vai dar uma outra abordagem. Como é que vai ser essa outra abordagem, Maíra? Eu vou colocar boa parte do que a doutora Gabriela falou, mas eu vou dar uma... Obviamente, né, eu vou enfocar um pouquinho mais no jejum, como uma estratégia sensacional. Não vou estragar mais, sem spoiler. Nada de spoiler. Tá certo. E o doutor Flávio vai falar sobre proteína e rins, né, doutor Flávio? Isso, eu vou esclarecer se de fato as proteínas na dieta, se o bife, se o ovo, é o elefante na sala na saúde renal. Se é por isso que as pessoas vão para a diálise. A gente vai contar essa história, vai contar um pouquinho dos estudos científicos, o que a gente tem de melhor evidência científica para guiar a nossa conduta e transformar isso numa linguagem palatável para o nosso público. E eu vou falar agora, puxar a sardinha para o lado do Flávio, porque ele deu aula no meu curso do meu jejum e ele tem uma linguagem totalmente acessível para todos os leigos que querem esclarecer de vez essa dúvida sobre proteína e rins. Pessoa certa vai falar com vocês uma linguagem acessível. Isso, para mim, faz toda a diferença, porque não adianta nada saber e não conseguir se comunicar. Então, o Henrique escolheu muito bem. Valeu, Maíra. Show de bola. Show de bola mesmo. E além de tudo isso, né, além desses 15 palestrantes, a gente tem um grupo lá no Telegram, onde os palestrantes estão todos, e aí a gente já está começando o esquenta por lá, né? E, além disso, os palestrantes vão disponibilizar suas apresentações em PDF, né? A minha apresentação vai ser sobre nutrição ancestral. Eu vou disponibilizar o meu TCC, que eu apresentei agora no começo de dezembro, em PDF, para que vocês possam ler também, além da apresentação. Então, eu acho que vai ser uma semana, um evento super legal. O pessoal já está dizendo que é o maior evento em língua portuguesa sobre o assunto. Eu imagino que seja realmente, né? E, assim, o nosso objetivo é transformar, quem sabe, essa jornada num encontro presencial do futuro. Seria maravilhoso poder encontrar com todo mundo, né, Maíra, né, Flávio? Encontrar e fazer um network seria absolutamente maravilhoso. Então, assim, é um evento que eu estou aguardando, estou ansioso para que ele aconteça, porque as palestras são super legais, a gente vai ter realmente muita coisa boa acontecendo. Pessoal, uma mensagem para a galera aí, que é que vocês gostariam de deixar aí como recadinho final? Bom, eu vou falar primeiro, porque eu falo muito mesmo. Então, ó, pessoal, não percam. É muito legal mesmo a gente ter um evento desse no Brasil, porque esse tipo de assunto super importante para qualquer cidadão. Lembrando que o Henrique falou, a gente sofreu lavagem cerebral mesmo, então a gente precisa de uma força, de uma rebelião para colocar o novo conteúdo para download disponível para todos os cidadãos numa linguagem acessível, porque não adianta só médico estudar, nutricionista estudar, as melhores fontes estão na língua inglesa, os melhores congressos estavam em inglês, mas agora o Henrique trouxe com essa iniciativa todos esses assuntos extremamente relevantes para o português. Então isso é incrível, e para quem está assistindo e não comprou ainda, demorou. É isso aí. Doutor Flávio. Pessoal, é uma oportunidade única para que as pessoas comecem em 2022 com o pé direito em busca de mais saúde e em busca do protagonismo da saúde. Quando a gente tem uma pessoa que nos procura, que tem algum conhecimento ou que quer buscar esse conhecimento, é maravilhoso, gente. Então, o que a gente quer como médicos? A gente quer cada vez mais difundir essa informação para que as pessoas de fato tenham mais saúde. E a Jornada da Rebelião Saudável é uma oportunidade para que isso aconteça na tua vida. Faça uma reflexão. Como é que está a sua saúde? Está bem? Está legal? Ok. Se não tiver, parta para a atitude em 2022 e eu tenho certeza que a jornada pode te ajudar nesse processo. Muito legal. Muito legal. Show de bola. Galera, muito obrigado pela participação. Maíra, Flávio, feliz ano novo para vocês. Que 2022 seja um ano repleto de muitas pessoas ajudadas pela medicina maravilhosa que vocês praticam. Eu tenho orgulho e honra de dizer
que sou amigo de vocês, porque para mim realmente é muita honra estar junto de pessoas do gabarito e de mente aberta como são vocês. Muito obrigado pela participação e muito obrigado por terem aceitado o convite de participar da segunda edição da jornada. Não, e vamos dar parabéns para o Henrique, que entrou para o time, graças a Deus, de mais um nutricionista que estuda, meu Deus, olha que beleza. Salva de palmas. É isso. Valeu. Um abraço, Henrique. Valeu, galera. Feliz Boa ano noite. novo, gente. Tchau, Tchau, tchau. Feliz ano novo.